Olá, meus queridos alunos. Hoje a aula de biologia vai ser sobre conceitos básicos de genética. A genética, pessoal, ela é uma ciência que trata da hereditariedade, é a ciência que estuda como se procede as transmissões de características de uma geração para outra. Eu posso dizer que é um termo que veio do grego geno, que significa fazer nascer. Genes estão presentes em todos os organismos vivos, de bactérias até vírus ou plantas e humanos. A genética, então, é a área da biologia que investiga a constituição dos genes, como se processa a hereditariedade e de forma os atributos orgânicos são passados de uma geração para outra, que distúrbios físicos podem estar presentes no mapa genético no organismo de cada um. Ela também estuda a forma como se dá a transmissão química de dados contidos nos genes de pais para filhos ao longo do tempo. A genética, então, é a ciência da hereditariedade. Gregor Mendel, que nasceu em 1822-1884, foi um monge austríaco que se originou lá na República Tcheca, cultivou e estudou durante sua vida as ervilhas de cheiro com o nome científico Pisum sativum. Estas ervilhas são fáceis de cultivar e produzem muitas sementes, o que facilitou o trabalho do Mendel. Além disso, possuem características morfológicas bem distintas, como, por exemplo, a cor das sementes, que podem ser amarelas ou verdes, não havendo uma cor intermediária, e sua textura pode ser lisa ou rugosa, sua flor é púrpura ou branca, e sua vagem pode ser verde ou amarela. Ou seja, algumas características que não precisam de nenhum equipamento para se enxergar, só apenas a olho nu já se consegue detectar essas características. Gregor Mendel nasceu na República Tcheca, entrou para o mosteiro ainda jovem e lá aprendeu ciências agrárias e várias técnicas de polinização artificial que permitia o cruzamento de várias espécies de plantas. Mendel, então, é considerado o pai da genética, pois descobriu várias coisas relativas à hereditariedade. Com seus experimentos, Mendel descobriu e respondeu a várias questões sobre a hereditariedade. Por exemplo, não se admitia até então que casais de pessoas de pele preta gerassem crianças de peles brancas, ou vice-versa. E isso ficou totalmente de lado por conta de que Mendel provou que as características elas são levadas para as gerações seguintes e não apenas para os filhos. A ervilha de cheiro, por sua vez, ela tem alguns motivos para que o Mendel usasse ela. Elas têm um fácil cultivo, produziam grande número de descendentes férteis, variedade de fácil identificação e com características bem distintas, como eu já expliquei atrás. Ciclo de vida era curto, o que permitia várias gerações em pouco tempo, e facilidade de polinização artificial. Alguns termos usados na genética são genes, DNA, cromossomos, alelos, genótipo, fenótipo, homozigoto, heterozigoto, dominante e recessivo, cruzamento teste, retrocruzamento e genes letais. Os genes são pedaços ou segmento de DNA e que possuem a informação para a produção de uma proteína ou um polipeptídeo. O DNA está situado nos cromossomos. No cromossomo, cada gene ocupa uma posição específica, que é chamada de locus, daí locus gênico. Traduzindo para o português, o DNA significa ácido desoxirribonucleico. Por essa razão, chamado de ADN. Essas moléculas se tratam de ácido nucleico e são encontradas na sua maioria no núcleo ou na região nuclear da célula, sendo que também são encontradas nas mitocôndrias e nos cloroplastos. Os cromossomos são constituídos por uma longa fita dupla de DNA. O DNA é o material que constitui os genes. O cromossomo é composto de proteínas chamadas histonas, que se arranjam
em grupos de 8 e são envolvidas pela molécula de DNA. Estes grupos de 8 histonas, enrolados pelo DNA, são chamados de nucleossomos. Os alelos são os genes que se unem para formar uma determinada característica e se encontram nos mesmos locos dos cromossomos homólogos. Por exemplo, a característica semente amarela. Genótipo é a constituição gênica de um organismo, ou seja, é o conjunto de todos os genes, geralmente é representado através de letras para simbolizar os genes, e essas letras são utilizadas quando realizamos cruzamento. Já o fenótipo é a interação do genótipo com o ambiente. O fenótipo são as características visíveis de um organismo, por exemplo, uma pessoa tem o gene como cabelos castanhos, mas pinta-o de loiro. Homozigoto, um indivíduo é chamado de homozigoto ou puro quando os alelos que codificam uma determinada característica são iguais. Já os heterozigotos é o indivíduo que possui os dois alelos diferentes para determinar uma determinada característica. O dominante é aquele que determina uma característica mesmo quando em doses simples nos genótipos, como é o caso dos heterozigotos. Já o recessivo é o gene que só se expressa quando em dose dupla, pois na presença de um dominante ele se torna inativo, como é o caso dos heterozigotos. Isso ocorre porque a proteína produzida pelo gene recessivo é defeituosa e às vezes não funciona. Cruzamento teste é quando estamos fazendo um cruzamento e não sabemos se o indivíduo dominante é homozigoto ou heterozigoto. Realizamos um cruzamento dele com o indivíduo recessivo e a resposta está dos descendentes. Se nascerem descendentes recessivos, também indica que o progenitor é heterozigoto. Já o retrocruzamento é um processo muito parecido com o cruzamento teste, pois utiliza a mesma técnica, porém o indivíduo recessivo utilizado no teste é de algum ancestral de indivíduo com genótipo dominante desconhecido. Genes letais que provocam as mortes de indivíduos até mesmo antes de nascer, ou quando nascem, logo morrem. Este fato foi descoberto em 1905 pelo geneticista francês Lucien Claude Cournot. A primeira lei de Mendel, a comprovação da hipótese de dominância e recessividade nos vários experimentos efetuados por Mendel, levou mais tarde à formulação da sua primeira lei. Cada característica é determinada por dois fatores que se separam na formação dos gametas, onde ocorre em dose simples, isto é, para cada gameta, masculino ou feminino, encaminha-se apenas um fator. Aqui a lei de segregação dos fatores, elas falam das diversas características, como a cor da semente, como a forma da semente, a cor da vagem, a forma da vagem, a altura da ervilha, a regulação ou a posição da flor na planta e a cor da flor também está regulamentada aí nessa foto. Já a segunda lei do Mendel foi enunciada como a segregação independente de dois ou mais pares de genes. A segregação independente, além de estudar isoladamente diversas características fenótipas de ervilha, Mendel estudou também a transmissão combinada de duas ou mais características. Em um de seus experimentos, por exemplo, foram considerados simultaneamente a cor da semente, que pode ser amarela ou verde, e a textura da casca da semente, que pode ser lisa ou rugosa. Plantas originadas de sementes amarelas e lisas, ambos traços dominantes, foram cruzados com plantas originadas de sementes verdes e rugosas, traços recessivos. Todas as sementes produzidas na geração F1 eram amarelas e lisas. A geração F2, ou segunda geração, obtida pela autofecundação das plantas originadas da semente da primeira geração, era composta por 4 tipos de sementes, que chegaram ao resultado de 9/16 amarela lisa, 3/16 amarela rugosa, 3/16 verde lisa e 1/16 verde rugosa. O cruzamento, em proporção, essas frações representam 9 amarela lisa, 3 amarela rugosa, 3 verde lisa e 1 verde.
e uma verde. Com base nessa e em outros experimentos, Mendel aventou a hipótese de que, na formação dos gametas, os alelos podem, para a cor de sementes V maiúsculo e V minúsculo, segregam-se independentes por alelos que condicionam a forma de sementes R maiúsculo e R minúsculo. De acordo com isso, os gametas portadores do alelo V maiúsculo podem conter tanto o alelo R maiúsculo como o alelo R minúsculo, com igual chance, e o mesmo ocorre com os gametas portadores de alelos V minúsculo. Uma planta duplo heterozigoto, V maiúsculo, V minúsculo, R maiúsculo, R minúsculo, formaria, de acordo com a hipótese da segregação independente, 4 tipos de gametas em igual proporção. Um V maiúsculo, V R maiúsculo, um V maiúsculo, R minúsculo, um V minúsculo, R maiúsculo e um V minúsculo, R minúsculo. E a representação gráfica está aí nesse gráfico, dá uma pausa aí e dá uma verificada, né? Principais conceitos, no resumo, está aqui: cromossomos são filamentos de DNA associados a moléculas de proteína, células haploide são células que possuem apenas um grupo, células diploide são células mais complexas possuindo 2 grupos de cromossomos, genes são uma sequência de DNA que faz parte do cromossomo. Acredita-se que os genes é a unidade fundamental da hereditariedade. A soma total dos genes recebe o nome de genoma. O homozigoto é o organismo que apresenta par de alelos iguais para característica específica. Já o heterozigoto é o organismo que apresenta 2 alelos distintos para uma característica específica. Gene dominante determina uma característica ainda que esteja presente no genótipo em dose simples. Gene recessivo não é expresso quando se encontra em par com um gene dominante. Já os alelos é uma das diferentes formas de um gene que pode ocorrer em um locus específico em um cromossomo. O fenótipo é o resultado da interação entre o genótipo e o ambiente. O genótipo é a composição genética específica de um organismo, ou seja, é um conjunto de genes presentes em seu DNA. E aí terminamos, pessoal. As referências biográficas estão aqui. Se quiserem dar uma verificada com mais calma lá na internet, estão todas as referências usadas pelo professor Atiliano aqui nesta aula de conceitos básicos de genética. Fiquem com Deus, Deus abençoe a todos e até a próxima aula, se Deus quiser.